uma grande alegria, uma satisfação no coração que estamos aqui novamente, reunidos com a igreja, para trazermos mais um estudo da Bíblia, mais um estudo da palavra do Evangelho, e é sempre motivo de grande alegria poder estudar e depois compartilhar com os manos e com as manas esse estudo. Então, antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo de Deus. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, oramos a Ti, Pai, elevamos a Ti o nosso pensamento, a nossa consciência, clamando pelo Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos dá o entendimento, que nos dá a luz e a clareza para entendermos a Tua palavra, meu Pai, e para que possamos transformá-la em nossos atos, para que possamos usá-la para transformar diariamente a nossa vida, o nosso caminhar terreno, carnal aqui neste mundo. Que o Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos conduzindo, que Ele esteja conosco como nosso ajudador, como nosso consolador, e que neste momento Ele possa nos abençoar, tanto com a palavra que será proferida, que ela seja proferida consoante o ensinamento do nosso Senhor, como para aqueles que irão recebê-la, que a receba conscientemente, conforme a vontade do Senhor para cada um de nós. Que ela possa frutificar em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias na carta de Judas, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, página 261. Apocalipse e as cartas. Nós vamos estar lendo do versículo 17 ao versículo 23. Amém? A profecia apostólica e exortações. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém? Então, irmãs e irmãos, essa carta de Judas, nós estamos fazendo um estudo, a respeito dessa carta, e já foram dois estudos que foram colocados no YouTube, já que nós não tivemos aqui o nosso encontro presencial. E nesses dois vídeos, nesses dois estudos, nós podemos ver que Judas, essa carta de Judas, irmão de Tiago, e que muitos acreditam ao Tiago, irmão de Jesus, então, seria Judas, irmão do nosso Senhor, um dos principais da
na igreja, né? Com certeza Tiago, o irmão dele, tinha uma posição muito elevada, né, na igreja primitiva, na igreja apostólica, tanto que Judas, né, no início da sua carta, ele se identifica como irmão do Tiago. Então isso leva a entender que Tiago realmente era muito conhecido e por isso que os teólogos, os estudiosos, entendem que então seria o Judas e o Tiago irmão de Jesus. E Judas, nessa carta, nós já estudamos, né, na primeira vez, no primeiro vídeo, ele fala sobre a fé salvífica, se chama, ou seja, é uma defesa da fé para a salvação. E nesse trecho que nós vemos hoje, ele vai voltar nisso e no meio do estudo nós vamos ver. Mas então, Judas, ele inicia a carta, né, ou seja, a intenção dele nessa carta era falar sobre a salvação, falar sobre, né, como os cristãos, né, têm que buscar a salvação através da peleja pela fé. Nós tivemos oportunidade de explicar, ou seja, então ele falando sobre essa batalha que todos nós cristãos passamos no nosso caminhar aqui na terra para a salvação, lutando contra a carne. Então era inicialmente uma carta salvífica, né, uma apologética para a salvação, mas que acabou se transformando numa carta de exortação. Mas Judas, ele entendeu que para falar da salvação, para falar da fé, ele precisava falar do que estava acontecendo na igreja primitiva, e aí ele passa a falar sobre aqueles falsos mestres, aqueles homens ímpios que estavam dentro da igreja, estavam desvirtuando a fé dos irmãos. Então ela existe esse caminhar à carta, né? Eu vou falar sobre a salvação, vou levar uma palavra de salvação mesmo, salvífica, mas ele acabou tendo que exortar os irmãos por tudo que estava acontecendo naquele momento sobre essas pessoas. E ele traz aí no nosso segundo estudo, nós lemos toda e explicamos toda a parte da carta dele, onde ele dá os exemplos, né, de punição a esses homens ímpios, de como Deus ele realmente tem, né, ele fala a sua punição mesmo, né, ou seja, o juízo. Tinha fugido da palavra, mas como Deus tem o juízo. E ele cita vários exemplos, Sodoma e Gomorra, da contenda do arcanjo Miguel com o diabo pelo corpo de Moisés, dos anjos que não guardaram o seu estado original, ou seja, ele traz vários exemplos de impiedade, né, e de como o juízo de Deus recaiu sobre cada um daqueles exemplos. E agora, nesse trecho que nós lemos hoje, ele vai pastorear a igreja, ele vai falar o que a igreja deve fazer nesses casos. Então, é o versículo 17 ao versículo 23. E nós podemos dividir, então, esse pequeno trecho em duas partes, ou dois ordenamentos de Judas ali para a igreja. Então, o primeiro ordenamento vai do versículo 17 ao 19 e o segundo do versículo 20 ao versículo 23. Então, no versículo 17 ao 19, ele inicia. Então, ele veio, a nossa Bíblia ela é dividida, né? Tem o título, então tem o título, o exemplo de punição dos ímpios, e esse que nós lemos hoje é a profecia apostólica e exortações. Mas nós temos que ter em mente que quando Judas escreveu essa carta, ela não era dividida em títulos, em versículos, era um texto corrido. Então ele veio no texto falando sobre os ímpios, sobre os exemplos da punição, do juízo de Deus sobre os ímpios, e agora ele começa: vós, porém, amados. Vós, porém, amados. Ou seja, então, olha, eu vim falando dos ímpios, agora eu vou falar para vocês que não são ímpios, vocês amados, meus irmãos em Cristo. Agora, para vocês que eu vou dizer, depois de falar tudo que eu falei sobre os falsos mestres,
sobre essas pessoas más que estão desvirtuando a igreja, que estão atrapalhando o caminhar, né, da igreja ali nos ensinamentos de Jesus. Agora eu vou falar para vocês. Então, o que ele fala para vocês? Qual é a primeira coisa que ele fala para a igreja, para aquelas pessoas, para os cristãos que estavam ali realmente buscando verdadeiramente o ensinamento de Jesus? Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que ele fala para a igreja é: estudem as Escrituras. Leiam as Escrituras, busquem a palavra a palavra dos apóstolos. O que é a palavra dos apóstolos? É o Evangelho, né? Porque o ministério de Jesus foi oral, mas depois os apóstolos escreveram o Evangelho. Então, o que ele está falando aqui é que essa salvação que ele falou lá no início, né, da carta, ela depende de ouvirmos as palavras, lembrarmos, né? Ele usa a palavra, aqui a tradução traz lembrar. Essa palavra, lendo vários estudos a respeito desse texto, ele fala que ela também pode ser traduzida como atenção. Tenham atenção à palavra dos apóstolos, ou seja, tenham atenção ao Evangelho, estudem o Evangelho. Não tem outra forma de enfrentar tudo aquilo que ele vinha falando, se não for através do estudo do Evangelho, né? Isso aqui, ó. Lembre-se da palavra dos apóstolos, os quais vos diziam, já no versículo 18, os quais vos diziam, ou seja, os apóstolos dizendo, o Evangelho dizendo, no último tempo, ou seja, no último tempo nós estamos falando de quê? Salvação, que foi o início da carta. Então é uma carta salvífica, ele está dando um caminho para a salvação. No último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais e que não têm espírito. Então, olha só como que Judas ele alinha a carta o tempo todo, né? Então, ele está falando: olha, pessoal, meus amados, igreja, crentes, cristãos, evangélicos, ouçam a palavra dos apóstolos, estudem o Evangelho, aprofundem no Evangelho, meditem no Evangelho, tenham atenção ao Evangelho, escutem o Evangelho, pois esse é o único caminho para a salvação e esse é o único caminho para ficarmos apartados dos escarnecedores. São estes os que promovem divisões, é o que ele está falando no versículo 19. São estes escarnecedores que estão dentro da igreja. São estes que estão promovendo divisões. São estes. E ele fala aqui, olha, que não tem o Espírito, ou seja, esses falsos mestres, esses falsos pastores, estes homens ímpios, maus que estão dentro da igreja, eles não têm o Espírito Santo. Eles usam o nome do Espírito Santo e cai no chão falando que é o Espírito Santo, e grita, e roda, e gira, e vira de ponta cabeça, e planta bananeira. Mas se a gente não estudar o Evangelho, nós não vamos conseguir distinguir se essas pessoas são ímpias, se essas pessoas são más, e se elas estão ali na igreja apenas para provocar divisão, como Judas acabou de falar. São eles que promovem divisões. Então a primeira parte desse pequeno trecho da carta de Judas, ela é muito importante nesse sentido, de que ele adverte a igreja que eles precisam estudar o Evangelho. Lembrai-vos das palavras dos apóstolos, ou seja, estudem o Evangelho, meditem no Evangelho, orem no Evangelho, para ficar livre desses falsos
ensinos dessas pessoas que estão querendo apenas promover divisões, que estão querendo apenas escarnecer. E ele usa aqui ainda, que promovem divisões sensuais. Eu também vi que essa palavra sensual não é uma sensualidade apenas no sentido de sensualidade sexual, não. É uma sensualidade mais ampla, é uma palavra que ela abrange uma libertinagem, uma liberalidade, porque aqueles falsos mestres, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei no primeiro estudo, eles estavam surgindo uma seita mesmo, que era a seita do gnosticismo, que eram pessoas que se usavam de discursos do conhecimento, usando muito conhecimento filosófico, trazendo muito conhecimento de bases filosóficas e tentando mostrar para aqueles cristãos, aquelas pessoas que estavam formando a igreja, que poderia ter uma conjunção dessas liberalidades, dessas sensualidades, de ritos pagãos, e muitos desses ritos pagãos envolviam muitas questões de ordem sexual, de ordem sensual. E eles estavam querendo mostrar para os cristãos que podia tudo podia estar misturado ali, não tinha problema nenhum, que o conhecimento poderia estar junto com o ensino, né, de Cristo, e Judas está fazendo essa exortação, falando que não. A gente tem que estar atento ao ensino dos apóstolos, e a gente não vai achar nunca nos ensinos dos apóstolos nada parecido com aquilo que aqueles falsos mestres, aqueles falsos pastores estavam pregando na igreja, né? E na segunda parte, a segunda ordem, né, que Judas dá a essa igreja, para aqueles irmãos a quem ele está escrevendo, ele já fala, novamente, vós, porém, amados. Irmãos, de novo, vou dar mais uma exortação. Vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Então, mais uma vez, ele está voltando lá no início da carta, quando ele fala que a gente tem que lutar, pelejar pela fé. Ele usa agora o termo, lá ele usa o termo pelejar, ou seja, lutar pela fé. A gente tem que lutar diariamente pela nossa fé, para que as coisas desse mundo não nos desvirtuem. Agora ele fala, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé. Ele usa o termo edificar, mas é muito parecido com pelejar. Edificar é construir, é ter uma base sólida. E a gente vai lembrar o ensinamento de Jesus, quando ele fala para a gente edificar a nossa casa sobre a pedra, né? Ter uma base forte, para não ser como aquelas que são edificadas na areia, e que vem a tempestade, vem os ventos e a derruba, é a mesma coisa. Então a gente tem que edificar, ele está falando que edificar na fé santíssima, ou seja, na fé do Senhor Jesus, a fé salvífica, orando no Espírito Santo. Ou seja, então no versículo anterior, ele falando daquelas pessoas iníquas, ele fala, não tem o Espírito, porém vós, amados, nós vamos edificar a nossa fé orando no Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está naqueles que verdadeiramente buscam o Evangelho, que tem fé que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. É a fé salvífica. É o que o pastor Tota fala muitas vezes aqui. É a salvação. Nós temos que buscar a salvação. E Judas está falando a mesma coisa. Lá no versículo 18 ele fala, no último tempo haverá, ou seja, no último tempo é quando for ter o julgamento mesmo. Então tem uma pincelada aqui escatológica nesse texto, né, que nós já tivemos a oportunidade de falar aqui várias vezes sobre escatologia, que é o estudo do fim. Então Judas também está falando, vai haver um fim. Nós não sabemos como, mas vai haver esse fim. E para que nós possamos chegar nos últimos tempos em comunhão com Jesus, nós temos que edificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, pelejar, lutar por ela mesmo, diariamente, porque são muitos fatores aqui. Ele está lutando contra os falsos mestres, que nós também lutamos hoje, mas tem também a nossa carne, tem também as nossas preocupações do dia a dia, tem também as concupiscências, que Paulo fala muito bem, a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. Tudo isso nós temos que lutar para poder continuar edificando a nossa fé, né? E
Aí ele traz mais dentro desse como que nós vamos edificar essa fé, né? Então ele fala, primeiro, nós vamos edificar essa fé como? Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esse é o primeiro ponto. Então nós vamos estar edificando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, guardando no amor de Deus. O que é guardar no amor de Deus? É crer que o amor de Deus é que nos livra do pecado, que o amor de Deus é que vai direcionar a nossa vida, que o amor de Deus é que vai nos conduzir, nos fortalecer nos momentos de dificuldade. Através do amor de Deus, nós vamos conseguir, né, linkando com o que ele falou no início ali, nós vamos conseguir estudar as Escrituras, nós vamos conseguir guardar a palavra dos apóstolos, nós vamos ter a condição de meditar, orar, buscar essa fé salvífica, de buscar esse fortalecimento da fé. Então nós vamos buscar no amor de Deus, no amor de Jesus Cristo. É o primeiro ponto que ele fala que é importante. Nós temos que estar fortalecendo, nós temos que ter essa postura, né? É uma exortação à santidade. É uma exortação para que possamos buscar, né, os ensinamentos de Jesus através do Evangelho. E a segunda postura já está relacionada ao nosso próximo, ao nosso irmão, a outras pessoas que ele fala. Então nós vamos fortalecer a nossa fé, nós vamos nos guardar no amor de Deus, que nos guardando no amor de Deus nós vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou, de amar ao próximo como a nós mesmos. É o que ele fala. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Então, mais uma vez, ele está falando de escatologicamente, salvai-os do fogo, salvai-os do julgamento, salvai-os do julgamento divino. Por quê? Que eles estão na dúvida. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Por que eles estão na dúvida? Porque aqueles falsos mestres que Judas está combatendo na carta conseguiu de alguma forma abalar a fé daquelas pessoas. Conseguiu de alguma forma colocar uma dúvida, uma interrogação, né, na mente daquelas pessoas. Então ele pede para a gente ficar compadecido. Não é porque a pessoa está na dúvida, ou ela não está tendo um entendimento, ou a gente está vendo ela enveredando por um caminho errado, por um ensino errado de um falso mestre, nós vamos falar, ele fez a escolha dele. Não, a gente tem que compadecer, a gente tem que tentar exortar para salvá-los do fogo, salvá-los do erro, salvá-los do engano, salvá-los do ensino equivocado, salvar de iniquidades, do pecado mesmo. Porque o caminho do erro é o pecado. Então é isso que Judas está falando aqui. A gente tem que compadecer dessas pessoas. Tirai do fogo. Porque, olha, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui ele está usando uma simbologia, um sentido figurado, para detestarmos a roupa contaminada pela carne. Ou seja, eram as vestes, talvez, sacerdotais que aqueles falsos mestres estavam usando, ou mesmo um sentido figurativo do seguinte, se eles estão contaminados, até a roupa está contaminada. É um jogo de palavras que ele usa aqui para quê? Para que nós possamos nos afastar, em temor, é o que ele fala, em temor desses falsos mestres, dessas pessoas que estão ensinando de uma maneira equivocada. Então, dentro dessa compreensão, dentro desse entendimento do que Judas está fazendo aqui agora, essa exortação para a igreja, nós podemos trazer duas aplicações para os dias de hoje, que são aplicações até óbvias, né? Dentro do que nós acabamos de falar, mas nós não podemos deixar de trazer. Então,
Então a primeira aplicação para o dia de hoje, nós devemos estar atentos, sermos diligentes para as palavras de Cristo. É aquilo que ele falou lá na frente, quando eu falei lembrar das palavras proferidas pelos apóstolos. Os apóstolos não estão mais aqui conosco, mas Jesus nos deixou o Espírito Santo que dá o entendimento, que abre a nossa consciência, e deixou o Evangelho para que nós possamos estudá-lo. Então nós precisamos ter o estudo, a leitura, dedicarmos um tempo de nossas vidas para esses estudos. Por isso que eu falo que é uma alegria sempre poder trazer um estudo aqui, porque para eu estar aqui falando hoje, eu tive que ler, tive que estudar, tive que aprofundar no tema, né? Isso pode ser de cada um. Eu estudo, pode ser uma vez por semana, de 15 em 15 dias, mas aqueles estudos rasos, esses devocionalzinhos que a gente vê aí de internet, de livrinho, de 10 minutinhos ali, às vezes é que você lê aquilo, você não guarda, você não aprofunda, você não entende. E aí, se você não tiver o entendimento, se você não tiver essa tentativa constante de aprofundar na palavra, de buscar pessoas que realmente falam aquilo que você vê que está na Bíblia, você fica mais suscetível a cair nos enganos, a cair em doutrinas que não tem nada a ver com o Evangelho. Por quê? Por falta de estudo. E é o que a gente mais vê hoje. É muito triste você ver milhões e milhões de pessoas acreditando em pastores que estão pregando que a gente não acha na Bíblia. Aí fala teoria da prosperidade, não existe isso na Bíblia. É uma deturpação, é uma iniquidade mesmo, é você deformar trechos, pegar trechos isolados, deformar para trazer com um entendimento que só atende ao sentido antropológico, ou seja, o sentido humano de querer preencher o que o meu ser busca. O ser dessas pessoas, desses falsos pastores. O que eles estão buscando, o que eles estão buscando é poder, estão buscando é grana mesmo, é dinheiro mesmo. E ali eles vão deturpar, eles vão modificar os ensinos. Teologia do domínio, que a gente está vendo hoje, pastores pregando que a religião ela tem que dominar tudo, dominar a política, dominar os espaços de poder, se impor até mesmo através da força, defendendo armamento de população. Isso são os falsos pastores de hoje. Naquela época de Judas, ele estava lutando muito ali contra a sensualidade, ele estava pregando muito a questão de ritos pagãos. Hoje mudou. Hoje nós estamos lutando aí contra essas teologias, teologia coach, né? Deus não é mais o centro, Jesus não é mais o centro é o próprio ser humano. Eu sou capaz, eu posso tudo. Se eu quiser, eu vou ser isso, se eu quiser, eu vou ser aquilo. Mas são muitos os ensinos que se mantêm equivocados. E isso ocorreu durante toda a história. Durante toda a história a gente via as pessoas acreditando em discursos de que você tinha que queimar pessoas para expulsar demônio. Queimar pessoas vivas no fogueiro. Quantas mulheres, milhares de mulheres foram queimadas aí dentro desses ensinos errados. E quantas guerras foram travadas e quantos milhares e milhares de pessoas foram mortas em função desses ensinos errados. Por quê? Porque as pessoas acham mais fácil acreditar numa pessoa que tem o dom da palavra, que tem o dom do convencimento, do que elas mesmas estudarem, elas mesmas buscarem através do Espírito Santo o entendimento da palavra. Por isso que essa carta de Judas é importante nesse sentido. Nós temos que estudar, nós temos que buscar através do Espírito Santo o entendimento do Evangelho. Se a gente tiver algum entendimento verdadeiro, e não é difícil, porque o ensinamento de Jesus não é difícil, o sermão do monte não é difícil. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo é um ensinamento que não tem dificuldade de entendimento. O ser humano é que tenta dificultar tudo e acaba levando muitos ao erro.
Então essa é a primeira aplicação que eu acho que nós devemos ter desse texto para a nossa vida, assim, no caminhar aqui. E a segunda é a parte final, onde que ele nos ensina a nos compadecermos uns dos outros, né? Compadecermos uns dos outros, de alguns que estão na dúvida, salvando, arrebatando do fogo e sendo compassivos, detestando até a roupa contaminada. Ou seja, nós temos que ter nos compadecer, saber que cada um tem as suas limitações, tem suas dificuldades. E se a gente vê que talvez a pessoa está aí entrando nesse jogo, caindo nesse erro, a gente, naquele momento, daquela forma que o Espírito Santo colocar em nossas vidas, nós temos que nos compadecer e tentar alertar, exortar, tirar aquela pessoa do engano. O que não é fácil, né? Convenhamos, não é fácil. Depende de um mover do Espírito, depende de uma abnegação muito grande em relação à palavra, porque não é fácil. A gente, é só se colocar no lugar. Às vezes você receber a exortação de uma pessoa não é fácil, né? Você está lá na sua, acreditando naquilo ali, uma pessoa vai chegar e falar, olha, está errado. Então, no primeiro momento você pode não acreditar, pode não aceitar, pode achar que aquela pessoa está sendo intrometida, enxerida, está querendo te tirar de onde você está ali confortavelmente instalado, mesmo que não engano. Mas nós temos que nos compadecer de alguma forma, pedir que o Espírito Santo nos guie nessa empreitada, né? Então a gente tem que estar pronto às vezes para ouvir uma palavra de confronto, né? Uma tentativa de inversão, né? A pessoa fala, não, eu estou certo, você que está errado. E aí vão ter outras armadilhas que os homens ímpios usam. Então, às vezes a gente está fazendo uma exortação, mas o pastor que está ensinando errado está lá, ele está lisonjeando, está adulando, está, de certa forma, convencendo a pessoa de que aquilo ali que está certo, né? De que se ele se converter à igreja, ele vai prosperar, ele vai treinar. Se ele se converter ao coach gospel, ele vai prosperar na vida e não vai ter mais problemas e que vai ser tudo uma maravilha. Mas a vida não é assim, né? Muitos, por misericórdia ou por menos atribulada, menos calejada que outros vão ter uma vida mais atribulada, vão ter mais dificuldades. Isso é inerente à natureza humana, isso é inerente ao mundo em que vivemos. Nós vivemos em construções sociais, construções psicológicas, que nós não sabemos o que vai acontecer na vida de cada um. Mas é através da fé salvífica, é através da certeza na salvação em Jesus que nós temos que transcorrer este caminho, ultrapassar este caminho até o final. E o final é o julgamento, que esse nós não sabemos. Nós temos indícios indicativos aqui na Bíblia, mas como ele ocorrerá realmente, só quem já foi que sabe, né? Então ficam esses ensinamentos, essas exortações aqui do nosso amado Judas, que não é o Judas Iscariotes, mas é o Judas, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma carta pequenininha, uma carta de leitura tranquila, que nós podemos meditar nela várias vezes. Ela é um capítulo só, mas é uma carta muito importante. Então ficam aqui esses ensinamentos, né, que nós possamos ser diligentes nos estudos do Evangelho e que nós possamos nos compadecer daqueles que estão talvez ouvindo palavras erradas, e que o Senhor, e que a gente continue orando, meditando, para que o Espírito Santo nos dê a direção, o caminho, para que possamos de alguma forma estar podendo exortar, confortar e
enfrentar os falsos mestres. Amém?